Um país com tantos partidos, interesses e crises políticas como o Brasil, você já sabe, não é fácil de governar. Inclusive, o nosso convidado de hoje, que é o professor Otávio Amorim Neto, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas, da Escola Brasileira de Administração Pública, vem estudando há décadas, não quero dizer que é velho, não, ele é experiente. Né? Ele tem estudado há muito tempo as engrenagens que fazem, ou que travam, né, o funcionamento da nossa democracia. Então, hoje a gente vai conversar sobre governabilidade, sobre reforma política e sobre relações civis e militares. Né? E, então, para já, seja bem-vindo, querido Otávio. Muito obrigado, também é um amigo querido, colega. Vamos nessa. Vamos nessa. Recentemente, parece que estamos assistindo a uma queda de braço entre o governo federal e a Câmara. E como é que isso começou? E mais, o que isso pode indicar em relação ao futuro do modelo de governança brasileiro? O que será? Bom, Christian, queda de braço entre o Executivo e a Câmara sempre houve, tá? Isso da essência do presidencialismo em geral e do presidencialismo brasileiro em particular. Agora, há diversos tipos de queda de braço, tá? O que tem acontecido é que desde 2015 o Executivo tem sido enfraquecido pelas emendas impositivas, tá? Desde o primeiro ano do segundo mandato da Dilma. E chegamos a Lula 3, no começo de 2023, num momento em que a distância ideológica entre Lula e o chamado deputado mediano é a maior desde 85. Tá? Então, há essas duas novidades. Uma Câmara fortalecida com o antigo orçamento secreto e agora as emendas impositivas, e uma distância muito grande entre um presidente de centro-esquerda e um Congresso pouco além da centro-direita na sua média, né? De direita. De direita, tá? De direita. Então, é muito difícil a negociação entre esses dois lados. Mas você não pode esquecer que o governo tem tido êxito na sua agenda econômica. Uhum. Acaba de ser aprovada a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma promessa de campanha do Lula. Ele cumpriu. Agora, várias outras pautas não têm avançado. A agenda climática, por exemplo. Você vai ver agora a briga em torno da segurança pública, a briga em torno da criação do SUSP. Tudo isso vai ser difícil, mesmo tendo Lula tentado formar uma coalizão majoritária muito heterogênea, que nem ele formou no seu primeiro e no seu segundo mandato. Tá? Então, há uma mudança nesses parâmetros fundamentais, que é o controle do orçamento e a distância ideológica entre o chefe do Executivo e o mediano da Câmara, a tendência mediana da Câmara. É que é uma coisa que só pode se resolver nas próximas eleições, se o governo... Bom, dependendo do governo do dia, né? Se você elege o governo de direita, acabou o problema. Pois é, aí que tá. Essa é uma grande questão. Se nós tivermos um presidente de direita a partir de janeiro de 2027, como é que vai ser? Eu acho que vai ser uma mistura de Temer com Bolsonaro, no seguinte sentido: a demanda pelo orçamento impositivo ou pelo orçamento secreto vai aumentar. E qual seria a postura desse presidente? Vai brigar como Lula? Eu já pensei nisso também, cara. Porque o presidente, ok, você vai ter uma maior sintonia ideológica. Mas que presidente vai querer ser um presidente fraco? E negociando tudo. E os custos da implementação da agenda dele enormes. Entendeu? E você vê outra coisa. A direita, hoje, no Congresso, final de 2025, está se preparando para enfraquecer mais ainda o Executivo Federal. Essa discussão sobre segurança pública, o Derrite está propondo enfraquecer a Polícia Federal. Quer dizer, são em várias dimensões. E aí, vai que a direita se elege em 2026. Vai governar como?
tudo bem, vai aceitar as demandas orçamentárias da direita majoritária. Vai enfraquecer muito o executivo, esse presidente de direita vai ver como sua margem de manobra vai ser reduzida. E nós não podemos esquecer, Christian, que o Brasil e o mundo estão passando por uma fase dificílima, que demanda ação decisiva do executivo, crises internacionais. Olha só o que está acontecendo no Caribe agora. Ninguém sabe o que essa mobilização militar e naval do Trump vai dar se os Estados Unidos vão realmente atacar a Venezuela. E como atacarão? Olha, isso vai criar uma crise geopolítica como a América do Sul não vê desde 1982, quando houve a Guerra das Malvinas. Aí o que é que você vai precisar? Diplomacia, mobilização de forças armadas. Vai ter apoio político para isso? Com essa distância ideológica entre Lula e a tendência de direita majoritária no Congresso, vai ser muito difícil. Pois é, essa agenda de aumento de poder contínuo do Congresso é uma agenda que foi criada na Lava Jato, né? No começo da Lava Jato, pelo Centrão, quer dizer, tentar enfraquecer o poder do presidente e enfraquecer o poder do Supremo. Porque eu acho que vai para os dois lados. Sim, mas o Supremo se fortaleceu, né? Mas é sempre aquela questão de que eu não quero que o Supremo investigue, eu não quero que o Supremo... Na verdade, o problema do Supremo para eles é, sobretudo, essa questão da função do Supremo como tribunal penal. Sim, né? Sim, a jurisdição criminal. Então eles querem dar um chega para lá no judiciarismo, mas também querem dar um chega para lá no presidencialismo. Pois é. Mas isso está tudo, especialmente essa questão que você levantou do presidencialismo, está na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. E é um paradoxo, inclusive, para a própria ideologia da direita. Porque a ideologia da direita é uma espécie de ultrapresidencialismo, é uma ideologia de autoridade, e uma agenda política nacional, né? E qual é a agenda da direita no Congresso? É paroquial. Ou seja, quer mais poder para quê? Tudo bem, é para ter imunidade, né? Para não ser assediado pelo Supremo, por conta da jurisdição criminal do Supremo, e para não ter que negociar nas bases antigas com o Executivo, deputado e a gabinete de ministro implorando, mendigando por recurso. Não querem mais isso. Tudo bem, vamos fortalecer a Câmara. Com que agenda? Para quê? Não tem nenhuma. Aí não tem. Aí entramos num grande impasse, porque nós temos os diversos problemas nacionais e os grandes problemas internacionais. A Casa Branca, qual é o grande problema internacional? A Casa Branca hoje é ocupada por uma figura revolucionária. Subversiva. E subversiva da ordem internacional criada pelos Estados Unidos. Então, o Lula conseguiu esse equilíbrio ruim, novo. Ele não se tornou minoritário completamente, tipo Collor, João Goulart, Dilma ou Vargas em 54. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue agir com o vigor que ele costumava usar quando foi presidente entre 2003 e 2011. Então, olhando para a história brasileira, e você é um profundo conhecedor da história brasileira, assim, o Brasil ainda já pode dispensar um executivo federal forte? Não pode. A gente vai ter o quê? Uma presidência como a norte-americana no século XIX? Um governo congressual, como se diz hoje em dia? É do Wilson, do Woodrow Wilson, né? É uma coisa... Você sabe que volta e meia, assim, você sabe que... Bom, você também tem certas simpatias parlamentares para o governo sempre parlamentar. Mas assim, o Brasil, às vezes você para e pensa assim, ele é tão assimétrico. Ele é tão assimétrico em várias medidas. É um negócio tão complicado de gerir que eu fico me perguntando se uma das razões pelas quais o presidencialismo persiste não é por causa disso. Que você tem que ter, em algum ponto, tem que ter uma unidade e uma direção. Porque o resto todo é dispersão. Pois é, mas olha só, a ideia de semipresidencialismo, né? Que está rolando aí há algum tempo, pelas mãos do Temer, do Gilmar Mendes e de outros parlamentares. Aí, como você sabe, é um sistema de governo híbrido. Você vai ter um gabinete dependente da confiança parlamentar e um presidente diretamente eleito. O que nós teríamos que decidir qual seria a distribuição de poder entre esses dois órgãos do Poder Executivo. Não, e que eventualmente pode até fortalecer a presidência. O semipresidencialismo, se for se seguir o modelo português, como Temer fala, vai fortalecer enormemente o Executivo, o gabinete, do ponto de vista teórico. Agora, com que agenda?
a maioria parlamentar é de direita e vai governar como? Vai continuar mantendo o orçamento impositivo? Porque quando você tem um gabinete dependendo da confiança parlamentar, o poder ministerial aumenta muito. Pois é. Então, e os parlamentares do Centrão, Arthur Lira, que está propondo isso, não tem a menor noção disso. Pois é, porque o interesse é puramente paroquial e egoístico, né? Mas eu fico pensando, às vezes, se a mudança do sistema de governo não ia criar, na verdade, os incentivos para desmontar esse tipo de interesse. Porque quando a gente olha, nós estamos conversando até agora, o interesse todo é não ficar submetido a ninguém. Nem ao presidente e nem ao Supremo, para eu poder não depender de ninguém e ter os meus próprios meios de ficar me reelegendo indefinidamente sem agenda nenhuma. Para me eleger, a agenda é ficar me reelegendo indefinidamente sem precisar pedir dinheiro para ninguém. Né? Mas se você cria um sistema como esse, você não cria um incentivo para desmontar esse tipo de situação? Se a gente estabelece um sistema semipresidencial, com um gabinete dependente da confiança parlamentar, a expectativa é que isso resolveria o problema de falta de responsabilidade da Câmara hoje fortalecida. Sim. Na verdade, a maioria parlamentar e o gabinete iam se fundir. E a Câmara não poderia mais se esquivar de suas responsabilidades nacionais. Isso, teoricamente, com esse centrão aí, corremos o risco. Eu era favorável ao semipresidencialismo. Eu defendi isso ao longo de décadas. Sim. Mas hoje, com o Brasil como está, com a extrema-direita poderosa na Câmara como está, e com o centrão fazendo o que está fazendo, ou seja, patrocinando uma agenda altamente paroquial via orçamento impositivo e não querendo ter controle nenhum, não querendo ter transparência e rastreabilidade nenhuma. Então, imagine essa direita governando com semipresidencialismo. Em 10 anos, ela aprenderia que não ia dar mais para se comportar como na época do presidencialismo puro. Mas são 10 anos de... 10 anos de crise permanente. Então, agora eu começo a temer algo que os críticos do parlamentarismo diziam na década de 90, quando o debate ainda existia. O problema são os custos da transição. E agora eu vejo bem mais claramente que os custos seriam altos e consideráveis. Né? Olha, em mais de um dos seus artigos mais citados, você escreveu que a gente não precisa de tantos partidos. Né? O que foi que mudou desde que você escreveu esse artigo, nessa avaliação? Mudou? Porque agora, supostamente, a gente está com menos partidos. Não, pois é. Nós, na eleição... A gente foi para onde você imaginava que a gente ia? Olha, há coisas boas acontecendo. Em 2018, o eleitorado brasileiro elegeu o parlamento mais fragmentado da história da democracia global. O Jairo Nicolau tem os dados. Ele vem desde o começo do século XX, calculando a fragmentação das câmaras baixas, e nada jamais se igualou ao que nós tivemos em 2018 e 2014 também. E aí, muito bem, aí chegamos a essa situação. E qual é o debate? Muita gente acha que a fragmentação salvou a democracia. Sem fragmentação, um líder autocrático como Bolsonaro teria tido muito mais chances de prevalecer ao fim e ao cabo. Mas eu reconheço que a fragmentação teve um papel. Mas o que eu tenho dito, eu não sou favorável a um sistema bipartidário como é o americano no Brasil. Eu acho que o Brasil tem que ter representação proporcional em um sistema multipartidário. Mas ter o parlamento mais fragmentado do mundo não faz sentido. Então, o que eu advoguei, e aí eu escrevi com o economista Samuel Pessoa e com o geógrafo Bruno Cortez, do IBGE, foi uma proposta em 2011, em que o que é que nós fazíamos? Era uma proposta essencialmente conservadora, nós mantínhamos a representação proporcional, a lista aberta, mas nós íamos na variável fundamental aos olhos da literatura de ciência política. O que leva à fragmentação é o tamanho médio dos distritos eleitorais. No Brasil, os estados. Uhum. Então, olha só, o distrito eleitoral médio no Brasil é 19. Segundo a literatura especializada, para um regime de representação proporcional funcionar bem, ter um número razoável de partidos, tipo Portugal, 4, 5, 6,
A média tem que ser 8. E aí o que é que nós nos propusemos a fazer? Redesenhar o mapa dos estados brasileiros de modo que a média, que o tamanho médio dos distritos eleitorais brasileiros fosse 8, tal qual recomenda a boa ciência política. Não era para acabar com a fragmentação nem criar um sistema bipartidário, era para criar um sistema multipartidário moderado. O que nós temos hoje, com a enorme redução que houve em 2022, ainda é um sistema altamente fragmentado. Não é o mais fragmentado do mundo, mas possivelmente é o segundo ou terceiro. Então a gente ainda tem algum caminho a percorrer para que tenhamos um sistema partidário com a fragmentação que tínhamos em 60, 58, 62. Você acha que a redução, ainda que pouca, da fragmentação partidária tem dado uma maior identidade ideológica para os partidos? Olha, os partidos... Eu estou falando assim, eu sempre acho que tem ideologia, eu acho que sempre teve. Tá? Mas isso mas não era muito discernível ainda por vários motivos. Né? Sei lá, o PL hoje em dia, obviamente, tem um perfil muito definido. Mas você acha que uma coisa está acompanhando a outra? Olha, não está claro para mim. O fato é, a polarização, obviamente, favorece identidades ideológicas mais sólidas. Tá? Mas a questão não está nos polos. O problema no Brasil está na meiuca, no centrão, em alguns partidos de centro-esquerda, como o PDT, que são muito heterogêneos também, e vários de centro-direita que compõem o centrão. Tá? O que é que nós sabemos? É que com a ascensão do bolsonarismo e com a força do conservadorismo no eleitorado, os partidos conservadores têm maiores preocupações ideológicas hoje em dia, coisa que eles não tinham há 20 anos atrás. Se lembra? O PP de Francisco Dornelles tranquilamente integrou os governos do Lula no seu primeiro e segundo mandato. Olha a relação hoje do PP com o Lula. Integrou o governo, agora brigaram. O PP oficialmente deixou o governo federal. Era inconcebível isso da maneira que o Ciro Nogueira fez isso há 20 anos atrás, sob a liderança de Francisco Dornelles, à frente do PP. Então, a impressão que eu tenho é que há um pouco mais de nitidez ideológica em alguns partidos. Mas, ao mesmo tempo, essa nitidez convive com um paroquialismo fortalecido pelo orçamento secreto. Então, elas mais ou menos que se anulam, não está claro para mim ainda. Tá? Eu ainda preciso calcular melhor. Eu e uma orientanda minha na FGV, Bruna Aires, estamos tentando sistematizar os dados e alguma coisa vai sair. Mas a impressão que eu tenho é que há um pouco mais de nitidez. Tá? E, inclusive, porque a direita deixou de ser envergonhada. Deixou. Eu sempre dou o exemplo do Bornhausen, acho que era do governo Fernando Henrique, que ele dizia que o PFL era um partido de centro. Aí era um negócio genial, porque você tinha partidos de esquerda, você tinha partido de centro e não tinha partido de direita. Pois Quer dizer, como é que você pode ter centro e ter esquerda? Isso levou os bolsonaristas a dizer que o Brasil era um sistema político sem direita. Claro, sempre houve uma direita. A direita era envergonhada. Claro. Há 30 anos atrás, perguntaram a Paulo Maluf qual era a ideologia dele e ele disse, social-democrata. PSD. PSD, exatamente. Diz uma coisa, a tal da reforma política, né, ela aparece toda hora. Reformas, né? Aí tem a reforma política, né, sempre na agenda nacional. Outro dia foi o quê? Outro dia foi o negócio de que a introdução do voto distrital misto ia ajudar a combater a proliferação das facções. O Hugo Mota falou isso. Meu Deus do céu. Gênio. Na sua opinião, quais são as mudanças mais urgentes e ao mesmo tempo viáveis no curto prazo? Se é que você acha que tem alguma? Tem, sim. Há uma grande reforma que pode ser feita no curto prazo, daqui a 2 anos. O fim da falta de transparência e rastreabilidade das emendas impositivas. Essa é a reforma política mais urgente hoje no Brasil. Em suma, acabar de vez com o tal do orçamento secreto. Porque o orçamento secreto, como a gente já discutiu, é um absurdo do ponto de vista da teoria democrática. A lei mais importante que todo parlamento democrático do mundo aprova anualmente é a lei orçamentária. E nós conseguimos criar um orçamento secreto. Então isso é um absurdo,
E o parlamento, que é o centro da democracia, tem que primar pela transparência e pela publicidade dos seus atos. Então, você pode entender que o executivo não seja tão transparente, afinal, as Forças Armadas estão lá, a diplomacia está lá. Sim, que exige mais um... A inteligência do Estado está lá. O Banco Central, ou pelo menos as finanças nacionais estão lá, e elas têm que ser muito bem protegidas, não é verdade? Agora, o parlamento não, ele é importantíssimo, mas ele pode se dar o luxo de ser uma casa aberta ao povo. Ele representa a sociedade. Exatamente. O orçamento secreto, ou seus derivados atuais, é uma excrescência parida em 2021. E é uma reforma política urgente para que o executivo volte a ser o centro de gravidade do nosso sistema político, diante dos vários desafios que o país tem, nacionais e internacionais, e para isso os ministérios têm que voltar a ter tração política orçamentária. Porque hoje, com as emendas impositivas e o fundo partidário, o deputado faz o seguinte cálculo: por que eu vou votar com um executivo se eu não preciso mais do executivo, como eu precisava há 20 anos atrás? Então, isso enfraqueceu, como eu disse no começo da nossa conversa, o poder executivo de forma estrutural. Essa é uma tendência de oligarquização da classe política. Sim. E tem outro aspecto também, que é altamente deletério para a democracia, né, que me parece que é a corrupção, no sentido mais amplo, degeneração das bases do sistema representativo. A corrupção do ponto de vista da teoria política, né? Sim, porque a igualdade, quer dizer, que sempre foi impossível, mas assim, a ideia de que os candidatos devem competir em igualdade de paridade condições, de armas. de paridade, é impossível, porque com as emendas impositivas, com o orçamento secreto, quem está no poder, os deputados compram a sua reeleição. Elas estão compradas, eles já tinham a vantagem comparativa de estar no poder. E agora você compra a vantagem eleição. do incumbente, mas agora vastos recursos. Concordo plenamente. Então você tem uma degeneração do sistema, porque você não consegue fazer com que os candidatos concorram em... Essa degeneração só seria aceitável se a Câmara aceitasse plena responsabilidade pela política nacional. E aí teria que virar um parlamento de um regime parlamentarista e transformar o gabinete no comitê, na comissão executiva do parlamento. Não vai fazer isso, que é o melhor dos dois mundos, que é mais poder e menos responsabilidade e menos controle. E aí a gente fica pensando para que serve. Infelizmente a gente fica pensando nisso no fim das contas. Agora, eu acho que essas críticas que nós estamos fazendo, elas procedem, fazem todo sentido, mas, ao mesmo tempo, o parlamento não é de todo disfuncional. Claro. Tá? E a gente tem que insistir nisso. A agenda econômica do governo, que é bastante consensual e bastante razoável, foi aprovada. A PEC da transição, a reforma tributária e agora a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não, o problema é a tendência à oligarquização. Não, isso é muito sério. Né? Bom, e num contexto que você está dizendo que você precisa ter liderança. Porque no sistema presidencial, assim, eu acho que em nenhum lugar, nenhum sistema presidencialista, o Congresso governa. Quer dizer, a pretensão do Congresso governar no sistema presidencial, porque a gente vê essas lideranças dizendo isso. Né? Assim como a gente também via, às vezes, o ministro do Supremo querendo que o Supremo governasse o Brasil. Pois é. Então, o que acontece é que houve um desequilíbrio muito grande no relacionamento dos três poderes, alguns se hipertrofiaram, STF e Câmara, e o poder, que sempre foi o mais importante na história nacional, está enfraquecido. E você sabe, isso é a véspera de grandes crises. Exato. Se o esforço do Flávio Dino e do Executivo Federal não resultar em melhorias nas emendas impositivas no que diz respeito à publicidade e rastreabilidade, a gente vai marchar para uma crise constitucional muito séria daqui a alguns anos, não sei quando. E num contexto internacional cada vez mais perigoso. Aliás, por falar nisso,
Você também é um grande estudioso das relações civis e militares, né? Então, civis e militares e também de questões relacionadas à política externa, né? Você estuda política de defesa, né? Que acaba juntando as duas coisas também. Em que medida esse tema influencia a governabilidade democrática hoje? A gente discutiu tanto isso com a ameaça de golpe durante o governo Bolsonaro. Pois é. Analisar o papel político das Forças Armadas não é tão fácil quanto analisar o papel político da Câmara, dos partidos. Por quê? Como a gente estava discutindo, no Brasil a gente só se lembra de Forças Armadas quando há iminência de um golpe de Estado. É o que aconteceu no quadriênio do Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro não é uma ruptura completa com os padrões dos últimos 40 anos. Qual é o padrão? Qual é o papel das Forças Armadas na governabilidade do país? Quando os presidentes estão muito enfraquecidos, aí eu me refiro Collor no seu segundo ano, Itamar Franco no começo de seu governo, ou seja, 92 e 93. Depois, Dilma II, foi muito curto e ela é de esquerda, tá? Isso se aplica a presidentes do campo centrista ou conservador. Depois Temer, um presidente sem popularidade, o mais impopular da história, e depois Bolsonaro. Esses presidentes tendem a mobilizar politicamente as Forças Armadas como um seguro contra a possibilidade de queda. Vou dar o exemplo do Collor, que está um pouco mais esquecido. Collor assume em 90, apesar de ser um populista de direita, ele tinha o faro político para o tempo em que ele vivia. O país tinha acabado de sair de uma ditadura militar. Ele dissolveu 3 ministérios militares assim que assumiu. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Gabinete Militar da Presidência da República e o SNI, que era o Ministério, Serviço Nacional de Informação. O Collor deu um pau nos militares em 1990, quando ele ainda estava forte. Em 91, ele já estava bem enfraquecido, e aí o que é que ele começa a fazer? Aumentar o orçamento dos militares. Mas não trouxe os militares para o governo. Itamar Franco começou o governo muito enfraquecido em outubro de 92. Vou lembrar o que é que ele fez. Quem foi o ministro dos Transportes de Itamar Franco? General Rubem Baima Denis. Por que um presidente do MDB nomearia um ministro dos Transportes? General de 4 estrelas. E é um negócio do regime militar, né? Que você tinha vários... Ele era um moderado do regime militar, ele era um mineiro, ele comandou o exército em Minas. Quando Tancredo havia sido governador entre 82 e 84, e foi uma ponte fundamental de Tancredo na negociação com os militares para conduzir a transição democrática. Itamar sabia disso, então ele era um militar de confiança da nova classe política que começou a governar o Brasil em 85. O nomeia para ministro dos Transportes. Por que isso? Por que se sentia fraco? A mesma coisa Temer fez. Temer fez, é o exemplo clássico, né? Exemplo clássico. Nomeia o primeiro general para ministro da Defesa, faz uma série de concessões que as Forças Armadas queriam. E eu vou dar um exemplo que nós esquecemos. Aí tem a ver com a área de defesa. Não, e a Dilma tentou e deu errado. Deu errado. Em 2017, o país estava em grande crise fiscal. Pois bem, em 2017, a Marinha, sozinha, desativa o porta-aviões São Paulo. Caríssimo, não tinha dinheiro para pagar, desativou. Mas não queria ficar sem o seu navio capitânia. O São Paulo era o mais poderoso navio de guerra latino-americano. O que é que a Marinha consegue em 2017, no meio de uma crise fiscal, comprar o porta-helicópteros Atlântico, que hoje é a nau capitânia do Brasil? Compramos essa belonave sem participação nenhuma da Presidência da República, do Ministério da Defesa e muito menos do Congresso. Isso é um presidente fraco, procurando aplacar as demandas das Forças Armadas para não ter mais problema. Ele já tinha problema com a opinião pública, super impopular, malquisto. Ia brigar com as Forças Armadas? Muito pelo contrário. E Bolsonaro nem se fala. Esse militarizou mais seu governo do que o general João Figueiredo havia feito com o seu ministério. Então, essa é uma regra. Os presidentes um pouco mais fortes, como Lula e Fernando Henrique, mas sobretudo Lula, nos momentos periclitantes das suas presidências, das suas 3 presidências, o que é que ele faz? Ele adota estratégias de baixo custo com as Forças Armadas.
Então, em 2005, no ano do mensalão, há um conflito entre seu primeiro-ministro da Defesa, o José Viegas, e o alto comando do Exército, por conta de questões relativas ao regime militar. Aí vem uma briga, o comandante do Exército critica o ministro da Defesa abertamente. Essa relação entre o ministro da Defesa e o comandante do Exército se torna impossível. Quem sai? O ministro da Defesa. O ministro da Defesa. Então, qual foi o cálculo do Lula? Já estou brigando aqui com o Congresso, estão me ameaçando de destituição. Vou brigar com o Exército? De jeito nenhum. É mais ou menos essa lógica que tem presidido a relação do Lula e do José Múcio com as Forças Armadas no seu terceiro mandato. É uma estratégia de baixo custo. Você vê que o que é que Lula fez? É política de pacificação. Já tenho problema demais, não vou investigar golpismo nas Forças Armadas. Não houve isso. Seria a coisa mais natural um governo democrático, depois de 2 tentativas de golpe de Estado, em 2022, começo de 2023, mandar seu ministro da Defesa fazer um inquérito sobre golpismo no alto oficialato. Não há nada disso. Mas também ele pode contar com a colaboração do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, né? Aquilo ficou na mão. Não, pois é, o que ele fez? O Lula e o Congresso delegaram a defesa da democracia para o Supremo. O Supremo tomou essas decisões históricas em setembro, mas a batalha continua. Se um presidente de direita for eleito em 2026, muito provavelmente prometerá anistia a Bolsonaro e a reversão das decisões do Supremo. O Supremo vai estar sozinho, como tem estado desde 2023, nessa luta pela defesa da democracia. Essa questão de se elegermos um presidente de direita vai ser um assunto muito debatido pro ano que vem, né, cara? Bom, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui. Que droga, porque a conversa estava tão boa. Mas acabou. A gente tem um teto, infelizmente. É verdade, já chegamos na nossa hora. Mas eu tenho um consolo, porque a gente vai sair daqui e vai continuar conversando. Você é que se deu mal, coitado. Então, Otávio, querido, obrigado por ter vindo aqui no Eu que agradeço. Você vai voltar para cá para a gente continuar conversando, para poder aplacar a sede de saber do nosso público, né? Em todos esses temas tão essenciais, né, para entender a política e a democracia no Brasil hoje. E para você que nos acompanha, se você gosta de discussões como essa, vale conferir os artigos da revista maravilhosa, a revista mais inteligente do Brasil, que é a Insight Inteligência. Por exemplo, na edição mais recente da revista, a gente tem uma pesquisa inédita que mostra que a falência do multilateralismo pode ser mais antiga do que a gente imagina. Visite o nosso site para você saber mais. E siga a Inteligência, né, e o canal Meio nas redes sociais para você não perder as novidades sobre o programa, né? Até lá, o nosso próximo Diálogos. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Júlia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são
conteúdos comuns. São análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.